Podcast Leve Desespero número 4, começando agora, na primeira semana cheia de 2025. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Carlos Alexandre Monteiro. E você, moça de. Que cor é essa? É rosa? É rosa. Hoje eu estou de rosa. Eu sou Quem é Simone você? Vilas Boas. Sou uma mulher branca de cabelo grisalho. Tô de rosinha, toda performando feminilidade hoje no podcast. E você? Quem é você? Eu sou um homem de 48 anos, faço 49 este ano, mas só no meio do ano. Hum. Sou um homem de barba branca, curta, de cabelos grisalhos, camiseta amarelo esverdeada, deste trio maravilhoso de De La Soul. Eu venho sempre musical, né? Então, porque eu gosto de indicar coisas para nossos ouvintes e nosso público do YouTube. E este é o podcast Leve Desespero, número 4. Já com aquele aviso de sempre, aquele pedido encarecido. Essa semana que está sendo discutido muito, né, rede social, porque elas estão assumindo que elas estão no lado ruim da força. Então, para a gente, né, tentar burlar esses inimigos da vida e da alegria e da luz, que são os algoritmos, curtam a gente nos canais, né? Ativem sininho, deem like nos episódios. Tudo isso ajuda muito a gente para que tenhamos mais exposição, para que o Leve Desespero chegue a pessoas que a gente ainda não chega, né? Então, vocês colaboram muito se vocês fizerem isso com a gente, tá? É, bom, a gente já vai começar esse episódio com uma novidade. A gente fica sempre pensando, né, o que a gente pode trazer de novo para nosso público. E aí, a gente está com uma novidade para vocês, que é a seguinte: é um quadro semanal chamado O que te salvou nessa semana de um leve desespero? Essa é uma pergunta que a gente começa com a gente, tá? Começa com Simone. A pergunta primeira é para Simone. Simone, e aí pode ser tudo, tá, gente? Pode ser livro, pode ser disco, pode ser uma situação. Então, Simone, o que te salvou esta semana, desde o último episódio? O que te salvou de um leve desespero? Na verdade, foi dançar, né? Dançar salva muito. E eu acho que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Poder botar meu corpo para jogo, poder dançar, poder ouvir música boa, música que eu gosto, com as pessoas que eu gosto. Então, dançar é a possibilidade. E vale tudo, viu? Eu gosto de rock, eu gosto de Lindy Hop, eu gosto de jazz. Bora dançar, botar esse corpo para jogo. Passinho, Seja funk. perfeitamente, mas esse quadro, ele requer especificidade. Seja Hum, específica. Dançar onde? ah, é bom dançar com pessoas, né? A gente tava Aguma. Vamos, agora vai, agora que eu quero, agora que eu quero. sem fazer propaganda, a gente estava na Jovens e Idosos, já fazendo propaganda, a gente dançou na vizinha 123 que fica no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. E Numa foi festa ótimo. chamada Jovens Idosos. Isso, Isso. exatamente. Porque não adianta a gente falar assim, quem que te salvou do leve desespero? Ler um livro. Mas Não, é o aí que livro tá. tal, do autor tal. É isso que dá uma Pois- sacudidinha. Ah, mas Cultural, claro. bora. Isso. Ver uma E- exposição. Não. Ver um espetáculo. Não, vamos ser específicos. Foi o Ah, espetáculo da fulana. Foi a Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro. Isso me salvou de leve desespero. É isso, isso, isso sacou? salvou o país Essa é a todo manha. do livro de Um Leve Desespero, né? É isso. Ver uma atriz ganhando uma premiação? Não. É ver a Fernandinha ganhando o Globo de Ouro, Simone Vilas Boas. Não é? Hum. Uhum. Então, isso aí salvou. Então discorra sobre Fernanda Torres. Vamos lá. O que que Do eu outro tenho que lado falar aqui, sobre né? ela, maravilhosa, totalmente premiada? Nós todos, Totalmente premiada. uma nação totalmente premiada. Eu acho que foi toda a fala dela foi muito potente nesse sentido de poder compartilhar com todos nós, ser uma vitória da cultura, ser uma vitória da cultura brasileira nisso. E da Uhum. nossa história, da nossa sobrevivência, da nossa vivência.
histórica, então. Isso, isso Essencial, aí, vá ver. Ainda estou isso. aqui. Vá prestigiar, vá ver no cinema, enquanto No tá cinema. voltando aí, 2 meses em cartaz, bora ver Fernanda Torres, Selton Muitos Mello. outros. Isso. Temos também o Alto da Compadecida 2, que eu ainda não vi, vou ver. Tem um filme chamado Malu, muito bom também, que eu já vi, recomendo. Tem um outro que eu devo ver essa semana chamado As Polacas, filme brasileiro. Enfim, tem Arca de Noé, para ver com as crianças. Marcela Diné, Rodrigo Santoro e grande elenco, com as vozes, animação bonita. Enfim, motivos não faltam para a gente prestigiar este cinema nacional, movimentar o audiovisual brasileiro, que inclusive este te agradece, que é roteirista, enfim, mais chances de trabalhinhos bons. Faz a pergunta para mim também, Simone. Eu sou A muito gente já falou um carente, monte de assim. coisa, a gente já falou um monte Não! de. A Bora, pergunta o é que que te salvou aí essa semana? Bora. Only Murders in the Building. Tá vendo? Você pergunta, eu respondo. Tipo, é uma série, gente. A Simone gosta de ser perguntada. E eu que sou leonino, né, gente? Eu tenho que ficar pedindo. Pedindo. Me pergunta, Simone. Gente, o que me salvou de um leve desespero foi uma série, tem sido uma série que eu tô amando, que eu acho uma gracinha de série, e eu fico guardando séries que já começaram há muito tempo, às vezes elas até já terminaram, e eu ainda não vi. Mas quem guarda tem, né? E eu guardei essa série, que já está na sua quarta temporada, eu acho que vai continuar, chamada Only Murders in the Building, que tá no Disney Plus. E é uma série de três amigos que moram no mesmo prédio, que é um prédio grandaço em Nova York, em que acontecem assassinatos. Na primeira temporada acontecem assassinatos, né? Não se conhecem, acabam se conhecendo ali e resolvem fazer um podcast. E são dois homens já de idade avançada e uma jovem. E esses homens são estrelados, são vividos por Steve Martin, Martin Short, que são amigos na vida real, inclusive, e a jovem é a Selena Gomez, que tem uma química maravilhosa. Os personagens, não, o elenco é muito legal. Recomendo Only Murders in the Building. Estou viciadaço, assisto pelo menos um episódio por dia. Isso tem me salvo de um leve desespero. Então, essas são as coisas que nos salvaram de leve desespero recentemente. E a gente volta para perguntar o seguinte: e o que tem salvo você de um leve desespero? Hein? Vocês que veem a gente no YouTube, botem nos comentários. A gente quer interação. Então, chega de preguiça, só tô vendo, não tô escrevendo nada. Botem nos comentários. E você que não está vendo a gente no YouTube, pode mandar um e-mailzinho para nós. Olha que bonito. Então, escreve aí. Tá fácil de decorar. Não precisa escrever, não. Só decorar. Podcast, leve desespero, tudo juntinho, @gmail.com. Este é o nosso e-mail. Eu vou contar uma coisa para vocês. A gente nunca recebeu um e-mail que não seja spam. A gente nunca recebeu um e-mail que não seja do Google. Então, olha que bonito, olha que histórico. Se você for a primeira pessoa a escrever um e-mail para a gente, seria muito bonito. E já pensou um dia a gente bomba, Simone? E essa pessoa escreve: fala um pouquinho que eu vou beber uma água, eu tô quase tossindo. Fala dos predicados, dos atributos de uma pessoa que poderia ser a protagonista desse momento, rapidinho. Como assim? Do que você tá falando? Você só Quão bonito engasgou. seria, Bora. do quão bonito seria essa pessoa escrevendo pra gente pela primeira vez? O que que tá acontecendo hoje? O teu corpo aí tá pedindo atenção, hein, Leonino? Tá tipo, bora Eu já tinha, carente, hein? não, eu já tinha falado uma vez pra você também me perguntar coisas porque você só quer ser perguntado. Isso daí não. Eu tenho que puxar de você porque você é entrevistada sempre. Meu corpo tá com tosse. Meu corpo não tá com. Mas isso daí Pois porque é, eu como é fico que pegando você. friagem, sou velho. Você fica friagem, pegando friagem, você não tá seguindo o conselho de levar o chalezinho, o casaquinho pra saída, né? Eu tava na Aí, mesma festa que você, eu suo loucamente, parece que eu tô numa sauna o tempo todo da minha vida. O verão carioca é muito cruel comigo e o ar-condicionado e verão carioca comigo fazem essa coisa. ah, Não adianta, tá. Charlie. Não adianta assim. E o que mais que você tem feito pra cuidar desse seu corpo, hein? Bora aí começar esse Ah, olha aí. Esse é programa. o tema. Esse é o Esse é o tema. tema.
Você quer fazer a introdução desse tema? Que a gente faz tudo bonitinho, a gente anota, a gente tem um teleprompter aqui, o meu tablet é como se fosse um teleprompter. Você quer fazer a introdução do tema? Não, fique à vontade. Tá vendo? Ela vai ser perguntada. Ela vai ser perguntada, então. Eu vou fazer a introdução aqui, gente. Bom, agora que o nosso querido 2025 começou, né, nós tivemos, muitas pessoas consideram segunda-feira, dessa segunda-feira que nós tivemos aqui, o primeiro dia útil, segunda-feira, dia 6, né, de janeiro, uma das primeiras coisas para as quais as pessoas, né, se atentam é o pós-apocalipse, de festas de fim de ano barra começo de ano. Né? Hora de se recuperar dos eventuais, muito prováveis, vamos, né, dizer a verdade, exageros dessas festas. E aí reequilibrar, reordenar a rota, né, do organismo. Né? E aí a gente consegue estabelecer uma ponte com algo que a gente falou no episódio 3, né, das resoluções de começo de ano, que algo que é um grande sucesso nessas listas de promessas e resoluções para o ano que se inicia, que é o fato de se ter mais cuidado com o corpo. Não, esse ano eu vou ser mais saudável, esse ano eu vou ser mais sarado, esse ano eu vou fazer exercícios, esse ano eu vou controlar a alimentação. E aí, alguns dados que a gente puxou aqui para vocês, para a gente começar a conversar sobre isso. O Brasil está entre os países em que as pessoas têm menos confiança em seus corpos no mundo. Menos confiança é insegurança em relação ao corpo, tá? Isso daí, segundo um estudo realizado por cientistas da Universidade Anglia Ruskin, da Inglaterra. O Brasil, no top 10, é o 10º da lista, mas está lá no top 10. Uma empresa brasileira chamada MindMiners realizou um estudo chamado A Década do Desencanto. E, segundo esse trabalho, 65% dos brasileiros não estão completamente satisfeitos com seus corpos. 65%. E uma terceira informação que a gente queria levantar, essa daí já é um pouco mais conhecida, mas a gente quis lembrar aqui, porque tem toda a relação com o que a gente vai falar, que o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Então, a gente vai falar exatamente dessa nossa relação com o corpo, né? Como é que está essa nossa relação com o corpo? Estou dito. Eu vou perguntar. Ela não vai me perguntar depois, não, mas eu vou perguntar, tá? Simone Vilas Boas, de 0 a 10, como você avalia o seu grau de satisfação com o seu corpo? E de 0 a 10, como você avalia a sua relação de cuidados com o seu corpício? Hum, eu tô moderadamente satisfeita com o meu corpo. Eu acho que é um 6, 7, tá bom. Né? Fazendo uma conta aí, 50 anos, meio acima do peso, né? Tô mais ou menos satisfeita. E eu faço algum esforço. Eu vou aí um 9 para cuidar do meu corpo. Eu tenho uma rotina de exercício, tenho um modo de cuidar não somente de me alimentar de um modo saudável, mas também de ir verificando as pequenas deficiências que o meu corpo tem, que eu fui identificando ao longo do tempo. Eu tenho tendência a ter anemia, então eu tô lá sempre vigiando taxa de ferro, taxa de B12, tô sempre comendo uma carninha. Desculpa, gente, eu preciso, não posso ser vegetariana, a não ser tomar grandes injeções de B12. E esse corpinho não tolera muitas agulhas, não. Então, eu cuido do meu corpo vigiando uma hipervigilância, uma certa ansiedade, para que eu possa continuar vivendo com alguma saúde, para poder fazer tudo o que eu preciso fazer. Uhum. Trabalhar pra caramba para poder pagar boleto. Porque é para isso que esse corpo serve, né? E aqui eu tô sendo um pouco irônica, gente, por favor, não me leve muito a sério. Esse corpo serve para trabalhar. Esse corpo serve para gerar dinheiro, serve para pagar conta. Então, será que eu cuido do meu corpo também para ele ser um corpo funcional?
para ser um corpo atraente para outras pessoas? Para que que eu culpo? Será que eu cuido desse meu corpo só para outras pessoas? Não sei. O que que você acha disso? Eu acho disso, primeiro eu vou perguntar, vou responder a pergunta que você me fez. Não, já vou puxando daí. Peraí, Quer, peraí, mas quer? você vai me lembrar depois que minha memória é muito cagada, né? Inclusive, Aham. minha memória faz parte do meu corpo. Uhum. Sim. Vamos lá. Minha satisfação com o meu corpo é nota 6,5. Justamente porque a memória faz parte do meu corpo. Eu estou mais satisfeito com o meu tudo que não é mente, tudo que não é mente, eu estou mais satisfeito do que com a mente, mas a mente faz parte. Então, quando eu boto a mente nesse cômputo, cai a nota. Então, eu vou botar um 6,5 aí pro meu corpo, tá? E de cuidados com o corpo, eu vou dar uma nota entre 7 e 7,5, 7,25. Olha que chatice, mas vou dar essa nota, a nota é minha, eu dou a nota que quiser. 7,25 de cuidados com o meu corpo. Eu acho que eu posso melhorar. Eu tenho um problema muito sério, eu falei também no episódio passado, que eu me recuso a dormir o número de horas que são as horas, o número saudável. Vou dizer melhor, minimamente saudável. Né? Saudável são as 8 horas. Todo mundo sabe disso, de trás para frente, frente para trás. Eu queria dormir pelo menos 6 horas, 6 horas e meia. Não consigo, me recuso e não deveria ser assim. Então, vou dar com muita generosidade, um certo grau de hipocrisia da minha parte, 7,25. Mas por que dormir pouco? Por que, que eu durmo pouco? Eu vou explicar por que, que eu durmo pouco. Porque eu sou uma criatura noturna. Eu sou uma criatura noturna por quê? E é muito doido, porque antes eu pensava que eu era uma criatura noturna porque eu acordava muito tarde. Eu gostava de acordar tarde. Quando eu podia acordar tarde. Quando eu podia acordar tarde. Eu fui músico uma parte da minha vida, e quando eu fui músico, eu era um cara que acordava, né, quase na hora do almoço, às vezes até depois. Ia dormir às vezes de manhã. Era uma vida boêmia mesmo. E quando eu não estava fora de casa, eu estava em casa fazendo coisas, criando, às vezes compondo, às vezes tocando, enfim. Mas depois que eu passei a acordar cedo, ainda assim eu não consegui me desvencilhar da coisa de dormir tarde. Meu pai tem uma história maravilhosa que eu conto para os meus amigos, conto para as pessoas, que é a seguinte: um dia eu estava em casa tocando violão no quarto, eu morava com meu pai nessa época ainda, tocando violão, sei lá, 4 e cacetada da manhã, e meu pai levantou para beber água. E aí ele tá ouvindo o violãozinho do meu quarto, ele abre a porta e falou, ainda? Eu falei, pô, eu olhei pra cara dele como se você já não soubesse que eu fico acordado até essa hora. Aí ele para, olha cheio de sono pra minha cara e fala assim, você já reparou que você só dorme amanhã? Eu, você nunca dorme no mesmo dia que você acorda. E isso foi uma grande verdade que ele disse a meu respeito e continua sendo uma grande verdade. Eu nunca consigo, quer dizer, nunca é muito drástico, mas raramente eu consigo dormir no dia em que eu acordo. Eu sou essa pessoa. E por que que eu sou essa pessoa? Porque a madrugada me seduz muito. Como eu sou TDAH, né, o silêncio da madrugada me dá uma sensação de dominância e de sossego em que eu consigo fazer tudo. Em que tudo, eu sou senhor absoluto das coisas e do meu tempo e das minhas vontades. E eu consigo mais foco. É muito por isso, entendeu? Então, eu consigo ver um filme com mais foco, eu consigo ler com mais foco, eu consigo pintar com mais foco, eu consigo escrever com mais foco. A madrugada me seduz por isso. E eu não tenho, não vou abrir mão de acordar cedo. Eu gosto de acordar cedo, 8, 8:30. Então, eu estou conjugando essas duas coisas. O fato de dormir tarde, por dormir tarde, entenda-se 2, 2:30, às vezes 3, às vezes 1:30 também, mas às vezes 3, e acordar 8, 8:30, às vezes 7:30 também. Mas aí tá, o problema não é a hora que você vai dormir, mas a conta que você faz para poder acordar cedo.
Porque aí você está dizendo que você está assumindo que você não pode dormir mais do que 6 horas. Porque se você for dormir 2 horas da manhã, três, acordar às 11, é possível aí que você dê um ajuste na sua vida e que você possa dar o tempo suficiente para o teu corpo, né, Mas eu não descansar. sou senhor na minha vida, porque eu tenho um filho, né, Simone? Uhum. Você que está me vendo não sabe, mas eu tenho um filho, então eu não sou por mim apenas. Então eu tenho um filho, esse filho passa 50% da vida dele comigo, porque eu sou divorciado e eu tenho guarda compartilhada. Esse filho passa 50% da vida comigo. Isso inclui, inclusive, acordar de manhãzinha, porque ele estuda de manhã, dar café da manhã, né? Botar Uhum. uma criança no ônibus escolar. Então eu não sou por mim apenas. E às vezes também tem outros afazeres que demandam o meu despertar cedinho, entendeu? Mas é que tá, não é uma necessidade dele, né? É uma necessidade que esta sociedade tem de colocar crianças 7 horas da manhã numa escola. É horroroso. Horroroso. E dizer que eles vão aprender. Mas, cara, infelizmente ainda não fizemos uma revolução que derrube isso. Poxa, Né? boa ideia, hein? Bora. Bora revolucionar. Eu acho que vale. Eu acho que vale muito. Mas qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta que você tinha me feito? Hein, antes de eu falar que eu responder as duas perguntas que você não tinha me feito? Mas é que tá, a questão é, qual é o limite? Na verdade, existe um limite sobre o quanto que eu posso cuidar do meu corpo e o quanto que o mundo exige de mim. Eu gostaria de dormir 8 horas por noite também. Mas o tempo que eu preciso para trabalhar, para fazer atividade física, para cozinhar minha própria comida, para cuidar da minha família, tudo isso exige muito mais horas do que eu tenho disponível. E eu não Sem sei dúvida. como eu fui parar neste lugar onde eu não posso me permitir ter mais 8 horas de sono. Porque eu tenho tantas tarefas para fazer, eu tenho tanta conta para pagar, eu tenho tantos cuidados. E essa sociedade, né, esse modo de vida exige também que eu execute várias tarefas, que eu veja vários filmes, que eu leia vários livros. Existem várias coisas que eu preciso fazer. E o meu dia não Tem, estica, o meu dia tem 24 horas. tem um segredo que é o seguinte: a gente, como a gente foi parar onde a gente foi parar, é praticamente a pergunta que permeia todas e vai permear todos os temas do nosso podcast. Uhum. Se a gente for para essa questão, a gente acaba com o podcast, porque é exatamente, a gente sempre vai cair nesse diacho de pergunta, porque é exatamente isso. Outra coisa que uma vez na minha vida eu li, que é muito verdade, que é qual é o único animal que come mais do que quando está satisfeito, que acorda antes de estar descansado, né? Que mata por prazer e não para se alimentar, que não se coloca na postura correta. Porra, o ser humano, ele é todo cagado em vários aspectos. Mas olha só, pera. Eu Agora fiz sua assim, carinha. é um animal humano que é cagado, Hum. ou é a civilização que tornou o animal humano cagado? Mas quem fez a civilização? O humano cagado, beleza. O humano. E antes de cagado vem a palavra humano. Sabe? Fomos nós, quando nos organizamos coletivamente e fizemos essa cagança toda. Então Uhum. sempre tem um humano por trás, né? Sim, mas antes disso nós somos esse animal. Eu não gostaria de culpabilizar o animal por ter sido cagado desse jeito. A gente não vai sair dessa Não, palavra. eu não tô querendo culpabilizar biologicamente ou coisa que o valha. Eu tô contigo, que a nossa organização social é que nos fez. Não estou discordando, não. O que eu estou querendo dizer Uhum. do homem como animal é só falando, fazendo uma brincadeira aqui, para falar que nós erramos em algum momento. E não foi por conta de caractere biológico ou por uma condição biológica. Foi por uma condição de estrutura social. Foi aí Uhum. que a gente se ferrou. Porque é exatamente o que eu coloquei aqui, nas minhas anotações muito caóticas, é que o lance, quando a gente pensa sobre dificuldade
de cuidar do nosso corpo, porque até né, o ponto do assunto que eu botei aqui, qual é a maior dificuldade, porque existem dificuldades para a gente ter essa resolução maluca de, pô, tem que cuidar mais do meu corpo, isso é uma resolução, cara, praticamente ela está em quase todas as listas, imagino eu, de resoluções de ano novo, né? Qual é a maior dificuldade que nós temos de cuidar do nosso corpo? Para mim é a seguinte, é a gente ter uma visão madura, realista e equilibrada do que é ter um corpo saudável. E o que é ter um corpo saudável? Na minha visão humilde, é um corpo que te sirva e não você a ele, são coisas diferentes. É você ter um corpo que te sirva e um corpo que não te restrinja a viver a vida em sua plenitude. É que ele não te limite. É que ele não realmente não seja um fator de limitador. E, de novo, eu estou falando você, você, você. E com isso, quando eu falo você, é tentando te blindar dessa pressão social. Dessa pressão que fala, você precisa ter um corpo X, Y, Z. Balela, você precisa ter um corpo que te sirva. Um corpo que te permita viver a vida do jeito que você quer viver. É claro que você tem obrigações na vida. Você não é um unicórnio vivendo na terra do querido pônei. Uhul! Não é nada disso. A gente sabe, a gente é adulto, mais de 30, mais de 40, tem obrigação. O mundo não é essa coisa, né? Uhul, querido pônei, vida dourada. Vou viver um arco-íris de energia para pintar um mundo cheio de alegria. Não é. Mas ele tem que te servir. Você tem que aguentar o tranco. E aguentar o tranco, de novo, de uma maneira saudável. Não é nos limites da maluquice. Não. É um corpo que te sirva. Mas aí que tá, o que que é maluquice aqui, o que que não é? Do tipo, Maluquice é o seguinte: eu. são 8 horas de trabalho, não 15. Mas aí que tá. Não é maluquice eu ter uma resolução, eu precisar dar toda essa volta para ter uma resolução de que eu preciso cuidar do meu corpo? Claro, é Porque, exatamente o que eu estou falando. Sim. então, esta é a maluquice. Porque em algum momento eu esqueci que eu tenho um corpo. Em algum momento esse mundo me convida a cuidar de todo o resto, a servir a todo o resto, e não entender qual é a necessidade desse corpo. E esse corpo que precisa de certos nutrientes, numa certa quantidade, não em excesso e não em falta, que precisa de um certo descanso e precisa de uma certa atividade física, um corpo que precisa de atividade sexual, exercer a sexualidade, precisa sentir emoções, precisa se reconhecer suas próprias emoções. E o que que esse mundo convida para mim? Não, não posso sentir, não posso chorar, não posso sentir raiva, não posso querer, né, matar meu chefe, não posso comer demais, não posso comer de menos. Ou então eu vou lá escondido e como um monte de comida não saudável, ultraprocessada. Quer dizer, Uhum. esse mundo me convida ao tempo todo a não cuidar do meu corpo. A isso e faz isso me fazendo esquecer que eu tenho um corpo. Eu tenho só uma imagem. Eu tenho essa imagem aqui, tem que performar essa pessoa aqui que me vende que essa propaganda aí de uma estética saudável, que talvez seja magra demais, seja um corpo uniforme demais. Todas as mulheres têm que ter o mesmo corpo, todos os homens têm que ser padrões do mesmo jeito. Então, existe uma estética aí que é vendida, existe um modo por trás aí, que é da sociedade, que é desse nosso modo de vida. E eu digo mais. Eu acho o seguinte: a grossíssimo modo, tá, gente? Grossíssimo modo. Vou dividir em duas categorias aqui. A galera que se rende a essa pressão, preciso ser padrão, e a galera que da agulhinha maluca. O que é a agulhinha maluca? É a galera que combate a escassez com o excesso. Ou seja, eu me ferro tanto de trabalhar, me ferro tanto nisso aqui, que na hora do lazer, que se dane que eu vou comer brócolis, porra. Que se dane que eu vou dormir, porra. Eu vou é pra gandaia, maluco. Eu vou é comer merda mesmo. Eu vou é me estupir de droga, de bebida, porque, cara, só se vive uma vez e amanhã eu vou trabalhar cedo.
É isso que eu vou fazer. Eu vou enlouquecer, eu vou chutar 500 baldes, meu irmão, porque é isso que me resta. Então, tem uma galera que faz isso e tem outra galera que, quando sai do que o mundo exige, de trabalho, dessas coisas todas, ainda se sujeita ao que o mundo exige, esteticamente falando. Não, É, ainda tem isso. Eu preciso ficar no shape. Eu preciso, olha os meus amigos na praia, eu tenho que passar no teste do biquíni, eu tenho que passar no teste da sunga, porque senão mas eu vou ser discriminado, eu não vou arrumar ninguém, sabe? sim, só Tem que se isso. pelo menos cada um pudesse assumir que está de um lado ou do outro dessa polaridade, mas a maior parte de nós não vive assim. A maior parte fica oscilando entre eu preciso me adequar a um certo ideal e eu não consigo me adequar a esse ideal. E aí eu fico oscilando. E aí eu É. fico, né? Vou a semana toda comendo brócolis, no final de semana, né? Japonês. Japonês não, que ainda é saudável. Que Lá, japonês. é, Hot Philadelphia. Nem Hot Hot Philadelphia pode Philadelphia. ser. Não, nem isso. Nem isso. Né? Vou economizar dinheiro, vou lá no japonês. É isso, do tipo, eu fico oscilando, buscando o tal do equilíbrio, um equilíbrio que não existe. O Não que eu estou existe. fazendo? Será que compensar isso? E aqui eu trago um dado também sobre, porque não é o seu caso, né? Sobre as pessoas que dormem muito pouco durante a semana e tentam compensar no final de semana. Não adianta nada você dormir 4 horas por noite, né? Viver aí no clube das 5 da manhã, né? Vai seguir coach aí, otário. Se você dormir só 4 horas por noite para compensar no final de semana, teu corpo não recupera isso. E Esse da mesma sono forma, não atleta de fim de volta. semana. Atleta de final de semana. Cuidado com o exagero do final de semana. Porque o ideal é que você possa respeitar o limite desse corpo. E Uhum. ver o limite como algo bom. Porque não, esse teu corpo não vai aguentar tudo que você impõe a ele. Você Não quer correr mesmo. a maratona? Beleza, se prepara para isso. Mas comece Com correndo devagar. calma. Com calma. É. E agora eu queria trazer, a gente, o papo é bom, a gente vai, né? E vai. Mas eu queria puxar um pouquinho, para a gente não fugir muito da pauta, para nossa faixa etária. Mas um pouquinho mais para baixo, 30 mais, 35 mais, né? Que é quando a gente começa a sentir os efeitos da idade. Realmente sentir os efeitos da idade, né? A gente até brinca de. A gente falou da festa que a gente vai jovens e idosos, que é um nome ótimo, né? Quando a gente brinca de um começo da velhice, né? E, enfim, brincadeiras, exageros à parte, a gente começa a ter essas manifestações que apontam, sim, um início, um iniciozinho ali da maturidade, né? Os cabelos brancos, né? Cabelos, barbas brancas, em diversas partes do corpo. Eu sei que vocês me entendem. A vista cansada, né? Presbiopia, você começa a usar os óculos de leitura, a coisa começa a embaçar. Meu pai falava que não é que você está com problema de vista cansada, é o problema disso, o braço é curto. Enfim, realmente é um momento, brincadeiras à parte novamente, um momento mais sensível da nossa existência, porque são sinais claros, são os primeiros sinais em que a gente que sai daquela coisa eu sou invencível, que, né, caracteriza a juventude, para uma percepção da nossa finitude, né? A gente começa a entender que sim, a gente pode acabar, um momento a gente vai acabar. Como é que você acha que a galera 35 mais está lidando de forma geral com esse forninho, Simone? Como é que você acha que a gente tem lidado com isso recentemente? Primeiro, existe algo geracional aí que nós hoje, na faixa dos 50, a gente já achava que como nós iríamos parecer muito com os nossos avós quando chegássemos aos 50 anos. E nós não nos parecemos. Nós estamos em melhor forma, nós estamos com uma melhor saúde, nós estamos cuidando melhor dos nossos corpos e chegando com uma outra disposição aos 50 anos. Então, provavelmente a gente já estaria aposentado e cedendo aí a própria finitude nesse momento, se isso fosse assim há 20, 30 anos atrás. Nós estamos chegando de uma forma diferente. E ao mesmo tempo, quem tem hoje, está chegando ali nos 29, 30 anos, deve olhar para a gente e falar: essa gente já acabou, a vida dele já acabou.
né? Você Cheguei em acha? 50 anos. Ah, sim! Eu já ouvi muito isso. Ah, 50 anos as pessoas não fazem mais sexo. 50 anos as pessoas não bebem mais, não podem beber mais, já não podem, né, curtir a vida. E aí do nada aparece assim, né? De vez em quando aparece algum videozinho no Instagram viral de uma senhorinha curtindo um show de heavy metal, né? Cabelo branco, cabelo roxo, que seja. A questão é com que corpo que eu levo, né? As escolhas que eu faço ao longo do tempo para chegar à minha idade e criando possibilidades para mim. Um exemplo aqui, usando o meu próprio corpo. Eu ia para festinha com 20 anos de salto alto. Hoje eu não posso mais fazer isso porque eu tenho os dois tornozelos ferrados. Se eu fizer isso, né, eu fico sem andar por dias. Sabe o Então que eu eu acho tenho que mais usar bonito? tênis. Só fazer um Oi. parênteses rapidinho do que você está falando. O que eu acho mais lindo é que pelo menos eu não sei você, mas eu que sou da mesma faixa etária que você, eu tenho 48, eu já entrei na fase do caguei. Do tipo, Uhum, se eu estiver inadequado, vamos supor, eu tô com um sapato social, eu sou do tipo que hoje em dia tiro o sapato. Tá incomodando, eu tiro o sapato. Eu juro por Deus, eu tiro o sapato. Como uhum. se eu fosse, se eu tivesse salto, né? Eu tiraria o sapato, foda-se. Isso é maravilhoso, que eu acho que a idade, talvez eu não tirasse aos 30 e poucos. Mas, Hum. cara, 48, eu já tô já, sabe? Eu já tô o avô do Little Miss Sunshine, sacou? Já tô nesse momento que tudo me é permitido, quando não é não, tá, gente? Não é não, mas é como se estivesse. Assumo isso. É, é engraçado que a maturidade traz algo sobre. Talvez eu não precise ser tão exigente com a imagem que eu estou performando. Talvez eu não precise usar tanta maquiagem. Talvez eu possa repetir uma roupa quando eu vá numa festa e encontrar as mesmas pessoas. Talvez eu possa, ao mesmo tempo que esse corpo degrada, porque eu sou um organismo, eu talvez possa ser menos exigente. Isso aí é uma regra geral, porque é claro que cada um vai ter uma relação com o corpo que é diferente. Eu poderia estar chegando nesse momento da minha vida me enchendo de botox e me enchendo de skincare e, né, repuxando a minha pele. Eu poderia continuar pintando os meus cabelos. Eu decidi fazer a transição durante a pandemia, eu estou muito feliz em ser grisalha. Mesmo sabendo que existe alguma resistência nesse mundo a mulheres que têm cabelos brancos. Ah, você é tão bonita, eu já ouvi isso. Você é tão bonita. Pinta esse cabelo novamente. Faz alguma coisa diferente, né? Você para parecer mais jovem. Mas para que que eu quero parecer mais jovem? Para que que eu quero entrar na faca para parecer mais jovem? Para que que eu quero tomar injeção para parecer mais jovem? Para que que eu quero comprometer boa parte da minha renda com produtos de beleza e procedimentos caríssimos e nem tão modernos e nem tão saudáveis assim? A questão é, nem sempre eu faço escolhas que sejam boas para o meu corpo. Talvez sejam apenas boas para essa pessoa que eu quero performar ser. Uhum. E aí, talvez eu não consiga tirar o sapato na pista de dança. Não Eu, sei. eu, acho, eu acho engraçado que é o seguinte, eu tenho um pensamento e eu já fui muito alvo, eu não vou falar preconceito não, mas já fui alvo de crítica. De, inclusive, críticas soft, críticas sutis, inclusive de ex-namoradas. É porque eu sou o tipo do cara que, por exemplo, usa boné. Eu uso boné, uso óculos escuros de moldura colorida. Eu sou um cara, né, batendo ali nos 50. Eu já ouvi críticas do tipo: eu acho que depois de uma certa idade, gente, pessoas da minha idade, tá? Ex-namoradas da minha idade. Depois de uma certa idade, homem não pode usar boné, não. Já ouvi isso. E eu acho o seguinte: eu acho que quanto mais despojado eu me sinto e sou, mais jovem eu fico. Mas eu não faço isso para ser jovem. Eu faço isso porque eu não tô, eu sou eu. Eu acho que quando você vive o que a sua verdade, sabe, viver a sua verdade, você não sabe que é exatamente isso que eu estou falando, que é um padrão de saudabilidade para si mesmo.
você, de certa forma, você está sendo jovem. Mas, de novo, você não tem que viver em torno da obrigação de ser jovem. Você tem que viver em torno da obrigação de ser você. Você tem que ser verdadeiro consigo. Eu acho isso, sabe? Você tem que ser verdadeiro consigo. E aí, cara, é isso. A pressão social que se dane. A pressão, é claro que você tem certos protocolos na vida que você vai seguir, sabe? Tipo o Você quê? é um ser social. Eu Não, mas sei, você vai numa esteticamente. cerimônia da Academia Brasileira de Letras, você não vai de chinelo e Não, canga, entendeu? aí que tá. Você pediu um exemplo. Mas uma coisa é o que eu escolho vestir. Você não vai de Outra, sarong para um casamento, né? por que não? Depende do casamento. Mas, Ah, depende da isso! ocasião. Uma Na coisa, praia, mas tudo o bem. meu corpo, eu não escolho meu corpo com o qual eu saio de casa. Será que eu escolho? Não, Ser mais magra, ser mais gorda, ser mais branca, ser mais preta. Eu não escolho o corpo que eu tenho. Eu posso escolher a roupa que eu visto. Eu posso escolher meu corte de cabelo. Mas será que eu posso escolher o você corpo? deve escolher quem você é. É Abrace-se. diferente, né? É. É, claro. Claro, você tem que se abraçar e sabe, e aí que tá, é a sua verdade. Eu acho que é isso. Você tem que olhar no espelho e falar assim: esta sou eu, este sou eu. Aí que De tá. verdade. Será que eu consigo olhar no espelho? Será que eu consigo me ver? Cara, a Será gente, que eu a consigo gente. acessar, quem Vamos eu lá, sou? vamos lá, Será que eu vamos consigo lá, aceitar quem eu sou? vamos lá. Considerando que este podcast fala prioritariamente com pessoas de mais de 30 anos, as pessoas de mais de 30 anos é uma geração, nossas gerações, 30, 40, 50, são gerações de transição. A molecada, a gente é um moleque que a gente já tem quase 50. A molecada de 20 é uma molecada que não tem tanto esse problema. Mas a gente viveu um período, sim, de muito preconceito estético. Então, para a gente, existe uma desconstrução a ser feita. Estou respondendo a tua pergunta. A gente ainda tem dificuldade de olhar no espelho. A gente ainda tem dificuldade de se livrar de alguns ranços, de Será alguns mesmo? preconceitos. Vamos lá. Que Será que a dificuldade? molecada hoje não tem outros problemas? Vamos Não, lá. outros têm. Não, 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 eu não estou dizendo que não tenha. Eu estou falando que eles têm menos. Não. Vamos lá, vamos Ah, voltar. Nos últimos 14 anos, hoje, né, vamos falar mal de Meta, né? Vamos falar mal de Facebook. Nós sabemos o quanto que filtros de Instagram, quanto a forma como o algoritmo entrega conteúdo para meninas e adolescentes fazem mal para a saúde mental delas. Isso está no relatório que vazou para o New York Times há uns tá 6, certo. Você 7 tem razão. anos. Você tem razão. Você Hoje, tem razão. nós tivemos um grande impacto nas estatísticas sobre saúde mental, principalmente das adolescentes meninas. Os meninos aconteceram também de uma forma diferente, eles foram um pouquinho menos impactados de um modo de um pouquinho diferente. Mas quem está hoje chegando aos 20, 25 anos, passou toda a adolescência, que é a construção da própria imagem, a construção dessa imagem que é social, que é fora do ambiente familiar, que é uma exposição, que é um risco, fez tudo isso diante de uma rede social que não respeita, que não colabora com a saúde mental dessas crianças. Então, nós temos aí hoje. Eu sou grata que a nossa adolescência não teve essa internet, não teve esse modo de se relacionar. Eu acho o seguinte, Simone, e eu acho que você tem uma vantagem sobre mim, porque você, por ser psicólogo, eu acho que você trabalha também, você tem um olhar mais atento até. Não que eu não tenha um olhar atento, mas você tem um olhar profissional sobre isso, você provavelmente atende pessoas nessa faixa etária. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu acho que a gente viveu num tempo que a tela era outra e que a tela não comportava a gente gorda. Sim, Ela não tinha. O que eu quero sim. dizer é isso, é que a tela era excludente por completo. Era terrível, terrível. E hoje em dia, por mais que ainda exista essa pressão, e óbvio que existe o filtro, existe sim, a gente sabe que terríveis problemas, né, de distúrbios alimentares ainda estão presentes na vida desses jovens, né? Você, felizmente, você tem alguma inclusão, alguma, estamos no começo desse processo ainda, estamos, estamos, estamos no começo desse processo. Tá bom, você vai falar, deixa eu falar rapidinho. Mas pelo menos há um tico e temos muito que melhorar. Mas na época, cara, pessoa gorda, pessoa, sabe, até mesmo, por exemplo, pessoas com deficiência,
não eram presentes. Não eram, infelizmente não eram. Era muito difícil você ter uma pessoa cadeirante como personagem de novela cadeirante. Eu acho Não tinha. é importante pontuar que, por um breve momento que está passando, nós tivemos uma janela de oportunidade para mostrar outros corpos. Uhum. Corpos gordos, corpos magros, corpos trans, corpos pretos, corpos lindos. Nós tivemos essa pequena oportunidade que foi muito por uma possibilidade de inclusão que não só pelo Tivemos ou Estado, estamos tendo? não estamos tendo mais. E eu acho que a própria ascensão agora de a reeleição do Trump, né? Essa possibilidade agora, né? Nós já acabamos de saber dessa história do Meta de terminar com a moderação. Existe todo um movimento que eles chamam de anti-woke, que é anti-inclusivo. É voltar novamente a querer esconder esses corpos que são divergentes, que são diferentes. Então, existe algum momento, e a gente fala muito disso em relação, por exemplo, a pessoas homossexuais, que é o pink money. Existe algum momento onde se ganhou muito dinheiro vendendo produtos, mostrando propaganda na televisão de duas mulheres se beijando, dois homens se Sim, beijando. tem até uma rede de lanchonetes que falou que vai restringir isso. Por isso eu discordo de você quanto ao tempo verbal. Eu não acho que existe um momento. Eu acho que existe uma tentativa, existe um contramovimento de forma a calar essas vozes. Uhum. Isso eles não vão vencer. Eles não vão vencer, porque eu acho que existe, felizmente, existe uma resistência muito grande. É que nem eu estava vendo uma metáfora aplicada a uma outra coisa, que é o seguinte: é a pasta que saiu do tubo da pasta. Você não consegue colocar a pasta de volta do tubo, da pasta de dente. E eu acho que, felizmente, esse movimento de empoderamento e de inclusão é um movimento que não vai ter volta, quer eles queiram, quer não. O que eu acho é que os poderes da grana, essa galera da grana, vai tentar sufocar. Eu acho que é por aí que você está indo. Existiu um movimento de inclusão. Mas, cara, não. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui, que eu vou fazer uma ponte com Fernanda Torres, uma mulher latina que fala português, ganhou uma premiação de muita importância. Essa mensagem é muito forte. Sim, mas o que Então eu acho. significa isso? Ó, vamos lá, não vou falar só de Fernanda Torres, vamos falar de Demi Moore. Também fez um discurso muito potente nesse Globo de Ouro. Como Tô te ouvindo, só tô abrindo o tablet aqui. uma mulher que de 60 anos, que se expôs, que só poderia fazer filmes de pipoca e que se colocou para fazer um filme de verdade e pôde fazer um filme de verdade, né? Um filme que possibilita ser reconhecida pela sua atuação. Mas o que significa representatividade? Se nós formos pegar o próprio Globo de Ouro, né, ou se a gente for pegar o Oscar, e o quanto que essas premiações elas são quase que esmiuçadas pela forma de como se colocam representatividade ou não. Quantas pessoas negras são premiadas? Quantas pessoas homossexuais são premiadas? Países de que não falam inglês são premiados com filme, por melhor filme e tudo mais. Então, o próprio sentido de representatividade, e nós não podemos ser ingênuos e dizer que isso não tem algum poder econômico e político por trás. Claro Claro que que tem, existe. É claro que porque tem, agora claro que que tem. é porque a questão é como a nossa diversidade, os nossos corpos que são diferentes, como nós podemos nos aliar aos interesses desse sistema e fluir juntos e nos aproveitarmos disso e podemos exercer alguma liberdade nesse sistema que é restrito, porque ele vai, Sim, em algum sim. momento, se não for mais é,
Há pouco tempo houve a volta dos desfiles da Victoria's Secret. Você soube dessa? Por, Soube. por algum tempo não tivemos mais não houve aquele evento, né? Houve uma pressão muito em cima da Victoria's Secret para colocar corpos diferentes, não colocar somente as Angels, fazer alguma coisa diferente e mais inclusiva. O que que eles fizeram agora? Vamos chamar as subcelebridades, os influencers e vamos continuar colocando angels. E isso é, sim, uma possibilidade. E aqui é que a gente volta, sabe? Até que ponto, em momentos de crise como esses que nós estamos vivendo, nós cedemos a um certo autoritarismo. E o autoritarismo não é só sobre Estado, é que tipo de corpo eu preciso ter. O meu corpo, eu preciso que um outro diga qual é o corpo que eu tenho que ter. O que que eu tenho que vestir? Qual é a cor que eu tenho que vestir, que eu vou vestir? Qual é o Pantone do ano? Existe aí também um desejo de, cara, eu tô muito cansado. Só me diz. Eu tenho que tomar essa injeção aqui para emagrecer rápido? É isso? Só me diz isso. Vamos então para cá. Vamos então para cá. Vamos então para cá porque a gente já está batendo quase 1 hora. Uhum. Vamos para cá. Quando e se os atalhos, Ozempic, Botox, etc., lipo, são saudáveis ou se, como eu disse, podem ser saudáveis na sua opinião? Não são. Será que são? Jamais. Não, estou perguntando para você, São? jamais. São saudáveis? Não, Por saudável no exemplo. sentido de. Não, estou perguntando para você. Eu tô jogando isso na roda. Eu não vou nem colocar aqui Ozempic, eu vou pegar uma coisa mais anterior ainda. Cirurgias bariátricas, né? Eu botei lipo aqui. Redução. Ó, Ah, redução do estômago, né? É um procedimento extremamente invasivo, extremamente doloroso, causa várias restrições depois. O corpo da pessoa que se submete a uma cirurgia bariátrica muda muito rapidamente. Existem muda. vários processos psicológicos para lidar com esse corpo que muda. E isso é saudável? Eu não sei. Será que isso é psicologicamente saudável, fisicamente saudável? Essa mudança tão drástica no corpo de alguém? Ou como é que eu posso encontrar aí um caminho que seja mais sustentável no tempo para trazer saúde, que traga qualidade de vida, que traga menos a uma pressão abstrata de uma estética que, não sei, aqui serve, mas que não serve ao meu corpo. Serve para vender roupa, mas não serve para o meu corpo. Eu acho que há casos e casos. Eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que há que se separar o Botox do Ozempic, da lipo e da bariátrica. Por quê? Porque, vou te explicar. Porque o Botox eu acho realmente estético. Botox é estético. Ponto. Ponto. O Ozempic, eu acho que o. Quer dizer, deixa eu pôr mais fácil primeiro. Botox, estético. Eu acho que a bariátrica, vou por outro extremo então. Há casos que eu já vi que vão além do esforço. Tá? Porque eu acho que fica muito. A gente tem que fugir um pouco e ter receio e tomar cuidado para não cair naquela coisa da. Ah, ele não está se esforçando o suficiente. Ah, ela não está se esforçando o suficiente, ela poderia emagrecer. Eu acho que tem casos e casos. O grande problema é a vulgarização de determinados procedimentos. E aí, de novo, né? O problema é que criou-se uma indústria que vulgarizou procedimentos que, se fossem usados de forma responsável e de forma criteriosa, seriam procedimentos válidos. É o caso da bariátrica.
Eu acho que existem casos, porque, de novo, aí eu vou pegar um depoimento teu de programas atrás. Ah, é só emagrecer. Não é, não. Às vezes o seu corpo tem alguma questão hormonal que não é só emagrecer. E às vezes Uhum. você faz esforço e você, cara, muito pelo contrário, o seu corpo produz ali alguma coisa que você Mas é engorda, que engorda, tá. engorda. Emagrecer significa saúde? Mas às vezes você fala assim, cara, eu não consigo fazer uma coisa que eu gostaria de fazer e eu estou engordando. E eu não Não, estou volta. conseguindo Não, mas é que fazer. tá. A pergunta básica é: pura e simplesmente podemos dizer que emagrecer significa saúde? Ser magro é ser saudável? Eu acho Não que estou falando não. disso, eu estou falando de limitar o que você faz. Por exemplo, porra, eu não estou conseguindo, sei lá. O meu sonho é correr uma maratona. Eu não vou conseguir porque meu corpo eu não estou conseguindo me movimentar. Não Pra, sei, eu não sei. vamos lá. Você que está me vendo, Pra eu não quê? sei. Pois é, mas a gente volta no Estou desejo. conversando aqui. Vamos Hã? lá, volta no desejo. Pra que eu quero correr uma maratona? Você está dizendo que você quer correr uma maratona necessariamente para poder provar alguma coisa para algum agente externo? Eu acho, sei lá. Eu não quero correr nada. Eu quero passar o dia na rede. Tem Eu gente quero que quer correr fazer. maratona. Eu acho que tem gente que quer correr maratona sim. Tem gente que gostaria de correr uma maratona. Tem gente que acha, Sim, cara, sim. o Mas gosto é humano que é, sabe, tá. a gente nunca pode filtrar o gosto do outro pro nosso, sabe? O Mas é que avaliar o do. tá. A questão é, será que o desejo é coerente com o corpo que se tem? Se Mas a questão toda e tem que para ser, aí, e tem que ser, e tem que ser. sim, para buscar a sua verdade. Não tem que ser. Não, você está querendo dizer que você precisa desejar uma coisa que seja compatível com o seu corpo? Não, não, eu estou dizendo que não adianta desejar algo que não está na possibilidade do meu corpo. Não, claro que não. Você pode desejar tudo que você quiser, ué. O desejo é limitado. Você tem que Será? correr atrás do. Ué, se você quiser correr atrás do seu desejo. Existem possibilidades possíveis e possibilidades impossíveis. Eu Mas adoraria você. viajar Ah, pela galáxia, ser Diana Troy mas com aí você tá, a, mas aí você na tá usando. Mas aí Enterprise. você tá usando. Eu adoraria me transformar em lagarto. E adoraria me transformar em Exatamente. águia. Não, não, mas aí a gente Mas está esse é o usando corpo. uma. Mas é que tá, volta. Esse é o corpo que eu tenho. Esse é o tempo que eu vivo. Não, Quais mas são aí, as mas aí a gente tem, possibilidades? mas aí a gente está usando ficção, Simone. Aí Não, mas não. é que tá, é só para dar perspectiva. Quais são as possibilidades possíveis desse meu corpo? Eu, Simone, 50 anos, com Ah, tornozelos ferrados, será que correr uma maratona até o final do ano é factível? Ou eu posso me tornar uma pessoa que corre? talvez, mas aí que tá. Vamos lá. Talvez não correr uma maratona. Talvez completar uma maratona. É diferente de correr uma maratona. Ainda Tem assim, pessoas que são 40 completam a dos maratona. Por quantos. exemplo, mas pode completar. Eu Não sei se você sei. sabe, no caso de maratona, às vezes, quando acaba a maratona, tipo, depois de tantas horas da maratona, acabou. Tem pessoas, acabou, desmonta lá a fitinha, não sei o que, sei Uhum. lá. Tem pessoas que trabalham na maratona que ficam esperando pessoas que ainda estão fazendo o percurso. Desmontou o Sim, círculo lá da maratona. mas Hã? sabe qual é o custo para essa pessoa? Eu não E sei. se ela quiser? Mas é E que se tá, ela não é, quiser, gente? mas é que tá, não é só sobre querer. É sobre qual é o custo. E aí cada um vai saber de acordo com qual momento, qual é o custo para esse corpo. Porque Cada talvez um, se mas é engajar. cada um. E a gente pode falar sobre qualquer atividade esportiva de alta performance. Nós sabemos que, por exemplo, esportes olímpicos, alguns tipos de esportes olímpicos, são extremamente danosos à saúde, porque forçam o corpo de uma forma, de um jeito, que aquele atleta vai ter problemas de saúde o resto da vida. Sabemos disso. Esporte não é necessariamente um corpo saudável. É isso aí que nós precisamos esmiuçar para não generalizar. Como eu posso ter um bom viver? Como é que eu posso aliar meu descanso, minha alimentação, a atividade física, mas sem o exagero, sem forçar o meu corpo? Como é que eu posso Mas ao ter mesmo tempo, tempo? mas ao mesmo tempo a pessoa tem o livre-arbítrio. Tem? Como é?
A pessoa acaba tendo que exercer o livre, tendo que exercer não, mas a pessoa tem a seu favor um livre-arbítrio nessa questão. Ó, a gente vai entrar mesmo por essa seara. Não, o que eu tô falando, não, o que eu tô falando é o seguinte, você trouxe o questionamento do, não vai entrar até porque já tem 1 hora e cacetada já de episódio, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um equilíbrio muito tênue, porque a gente pode falar isso do esporte, a gente pode falar isso de um cirurgião que fica com uma postura de merda durante 6 horas por dia, 8 horas por dia, 40 anos. E Sim, aí? E aí? ninguém A gente falou pode falar aqui isso. que esse trabalho é saúde. Mas aí que tá, pois é. O que Mas que a aí que gente tá, trabalha? A gente trabalha por outras mas, coisas. mas se a gente for nesse nível de relativização, a gente vai entrar em searas muito difíceis. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é o que eu estou falando, voltando à questão da cirurgia, o que eu acho é que a gente, acho que tudo passa por não vulgarizar, na minha opinião, não vulgarizar, e já, infelizmente, né, neste momento, estou sendo muito preciso de novo, janeiro de 2025, neste momento é tarde demais, mas no caminhar da humanidade ainda não é tarde demais. Mas neste momento, sendo muito realista, está muito difícil, né, da gente botar isso voltando. Inclusive no Rio de Janeiro a gente tem um prefeito que que vai botar o Ozempic no SUS, né? Então, para justamente ele falou isso, né? Ninguém vai ficar tão gordinho, falou essa babaquice, né? Na plataforma na campanha dele. Então, é muito difícil a gente tentar fazer com que isso daí não seja vulgarizado, esses procedimentos estéticos não, sabe, não caiam nessa questão da vulgarização. Mas sim, o ideal seria a gente trazer essa discussão para nível público, para falar, cara, a gente errou na mão nessa história aqui, esses procedimentos e esses remédios, eles são válidos em algum nível, mas não do jeito que a gente fez aqui, não. Não mesmo. Inclusive, até a questão do Ozempic já foi falado. Isso aqui é para diabético, gente. Isso aqui é para gente que sofre de diabetes. Sabe? Isso aqui não é feito, é quase, a grossíssimo modo, esse remédio aqui, gente, é para verme. Não é para Covid, não, tá? É pra essa porra, cara. Só que, diferentemente desse exemplo que eu dei, infelizmente, o Ozempic dá resultado. As pessoas emagrecem mesmo. E é aí que a gente se ferrou. Foi aí que a gente se ferrou, porque as pessoas começaram. Diabético, não. Emagrecimento, sim, sacou? Mas tem que parar essa porra. Então, era fácil, é só a pessoa ter receita. Não era fácil porque tem máfia de receita. Eu sei disso, não sou ingênuo, não. Mas, cara, voltando, a gente precisa discutir saúde como saúde, não como estética. E eu acho que na bariátrica tem casos que são casos de saúde. Botox não é caso de saúde, é caso de estética. E via de regra, são pessoas que não aceitam quem são, esteticamente falando. E eu quero citar um exemplo, já que a gente falou de Globo de Ouro, maravilhosa Pamela Anderson. Pamela Anderson foi uma mulher que, ainda muito jovem e muito bonita, foi, durante muito tempo, uma referência da beleza até mesmo artificial. Porque ela botava muito silicone, botava preenchimento labial, né? Cabelos sempre pintadões. Já era linda, mas ela queria ficar com aquela beleza que, particularmente falando, pro meu gosto, não era bonito, porque ela era tão bombadona. E agora ela fez um movimento, nos últimos tempos, ela fez um movimento contrário. Mas Ela será que tirou. ela. Mas aí é que tá. Será que ela queria isso? Ou será que ela só teve as oportunidades profissionais naquele momento da vida dela porque ela precisou fazer, porque ela fez esses procedimentos Pois é, isso tudo é possível. Sim, existe esse debate. Mas o que eu estou querendo falar aqui, sendo mais raso, eu só estou falando ela fez isso, ela viveu isso, ela viveu essa realidade, independentemente do porquê, de toda forma, independentemente do motivo. Foi uma realidade artificial e ela agora, nos últimos tempos, ela fez um movimento contrário. Ela, inclusive, bombou um vídeo dela indo no programa da Drew Barrymore, em que ela tirou o aplique da Drew Barrymore. Drew, se lembra disso aí? A Drew Barrymore topou, tirou o aplique de cabelo, e ela hoje ela tá, sabe,
vou usar um exemplo de cara limpa. Ela agora mal usa maquiagem, cabelo natural, ela tirou as próteses de silicone, ela que concorreu, inclusive, com Fernanda Torres ao prêmio de melhor atriz de drama. Ela está nesse movimento, é muito legal. Eu particularmente falando, tô achando ela linda, a Pamela Anderson. Então, eu acho que ao mesmo tempo que existe sim, segue existindo uma pressão do seja magra, seja lisa, tenha o cabelo escuro, não tenha o cabelo branco, existem mais e mais mulheres como você que assumem a grisalice, que assumem as rugas, que assumem o corpo que tem. Acho isso maravilhoso, maravilhoso. De novo, são movimentos incipientes, estamos no começo, mas acho que são movimentos necessários. Não estamos ainda onde a gente quer estar, mas estão acontecendo, né? Para trazer um pouquinho de otimismo nesse nosso clima de leve desespero. Um pouquinho, mas é verdade, Você cara, fica um com leve que pouquinho, eu fico com desespero, beleza? sem dúvida, mas é exatamente. O desespero está aqui, mas existe uma pequena coisa. Lembra como era, Simone? Mergulha nos anos 80, nos anos 90, que você vai pegar um pouquinho de leveza. Tu vai ver só. Vai ver só. Vai ver só. É isso? É isso. Uhum. Partiu. Então, ó, partiu você. A gente tá ficando triste que não tem comentário no YouTube, tá? Então vocês tratem de comentar, além de dar o like, ativar sininho, comentar, divulgar para ficante, namorada, namorado, namorado, pai, mãe, parente. Comentem. Comentem. Agora mandem até e-mail, podcastlevedesespero@gmail.com. Digam, cada um aí, cada uma. Diga aí o que está salvando você do leve desespero nos últimos tempos. Quem sabe a sua cartinha. Cartinha. Quem sabe a sua cartinha não vai ser lida na próxima edição, hein? Hein? E a gente comenta também. É isso, né, Simone? É Quer dar o seu isso. tchau, tchau? Quer mandar um recadinho do amor, do coração para alguém? Cara, na boa. Na Bora, boa. bora curtir, bora entrar em contato com esse corpo, bora fazer uma massagem, né? Cuidar bem dele. Não cuida só da mente, não, cara. A mente só atrapalha a vida. Tipo, esse racional aqui só atrapalha. Tipo, vai, cuida do corpo, se toca, sabe? Bora namorar, né? Bora pegar pessoas e bora ser feliz. Partiu? Boa? Recadinho Olha final. aí. Olha aí, de vez em quando desliga a mente. É isso, Simone? Não, a mente não desliga. Mas não deixa ela dominar tudo. Não precisa. Serve um corpo inteiro. Não precisa só da cabeça, não. Que é para o mundo ficar odara. É isso? Para É ficar tudo jóia isso. rara, qualquer coisa que se sonhara. Gente, obrigado, viu? Um beijo grande. Fiquem em paz. Até semana que vem. Beijo. Até. Beijo.